Ezequiel, capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira, e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de Israel, dizendo: Porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houve reescrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel,
E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as tuas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel, capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarão um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra, Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajustaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo?
Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, no teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda a espécie e aos animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que eu tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos e com as flechas, com bastões de mão, e com lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos, e não trarão lenha do campo,
nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao vale um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que ofereci por vós. E à minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, e conforme as suas transgressões, me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 40. No ano 25 de nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês,
14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para te mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa, e em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha 1 côvado e 1 palmo. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, 1 cana de largo, e outro umbral, 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido, e 1 cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, por dentro era de 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta, por dentro 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. E este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e de outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. E fez também os pilares de 60 côvados, cada pilar do átrio em redor da porta, e desde a face da porta até a entrada, até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras, e nos seus pilares, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira da porta interior, por fora, 100 côvados do lado do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta. 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos, as suas palmeiras, eram de medida da porta, que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente. E mediu de porta a porta
100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos, conforme as suas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas. E tinham palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o caminho do sul, e mediu de porta a porta, para o caminho do sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares. E de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. Também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos. O comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado. E eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos. Também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado. E eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas, onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado, e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto, e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado, e 4 mesas do outro. Aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvado, e a largura de 1,5 côvado, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São esses os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor,
dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados, e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado, e 5 côvados do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado, e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada, 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados, e entrou no interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados, diante do templo. E disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior segurança nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa. Por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais, da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também um edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, e a largura da frente da casa, e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas.
no espaço em cima da porta, e até na casa do seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim e querubim. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas, 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas, e palmeiras de um lado e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Ezequiel, capítulo 42. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do lugar separado, e que estavam defronte do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo, e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. Por baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras. E o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões, e conforme as suas entradas, e conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas.
Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte, com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul, com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel, capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei da casa. Estas são as medidas do altar, em côvados. O côvado é 1 côvado e 1 palmo. E o fundo será de 1 côvado de altura, e 1 côvado de largura.
e a sua borda em todo o seu contorno, de 1 palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado, e o altar de 4 côvados. E desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrados nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto, e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Sadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre as suas 4 pontas, e sobre os 4 cantos da armação, e no contorno ao redor. Assim o purificarás, e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado. E purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tudo de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha, e oferecê-lo-ás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos, e as vossas ofertas pacíficas, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por este mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis. E considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize ao rebelde, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus:
Bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados e desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão com vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior. E dentro, gorros de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão, de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao átrio de fora, ao povo, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas suas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. E eles não se aproximarão de nenhum homem morto para se contaminarem, mas por pai
ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois da sua purificação, contar-se-lhe-ão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. E nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada, de aves e de animais, comerão os sacerdotes. Ezequiel, capítulo 45. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. E o seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento, e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento, e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para suas casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento, para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste, e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, e efa justo, e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, e 20 ciclos, 25 ciclos, e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de um homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite,
De cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho, de cada 200, da terra mais regada de Israel, para a oferta de alimentos, e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles. Diz o Senhor Deus: todo o povo da terra concorrerá com esta oferta, para o princípio em Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de alimentos, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa, e nos 4 cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram, e pelos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia, o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. Durante os 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante os 7 dias. E em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia de lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele a adorará junto ao umbral da porta, e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro. E para o cordeiro, a oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe
entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimentos será 1 efa para o bezerro, e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor, cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim, prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos, e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será a possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto, me trouxe pela estrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar nos fundos extremos, para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida. E havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4. E havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel, capítulo 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa,
E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me, me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde Enged até Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo será desde o mar até Azar-Enon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Ramate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande.
Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Esse será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 48. Estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, indo para Ramat, até Azar-Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Ramat. Terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde ao lado oriental até o lado ocidental, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim, uma porção. Junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura, e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas, e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000, e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as províncias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrabaldes da cidade
serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento, consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, desde a do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio dos que pertencem ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde ao lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulun terá uma porção. E junto ao termo de Zebulun, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado do sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio, até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança, as tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade, desde o lado do norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Do lado ocidental, 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.